Oi, gente! Vocês lembram de mim? Eu sou a Raquel e hoje eu convido você a fazer um devocional comigo. O tema do devocional de hoje é obediência. Nesse devocional eu quero falar para vocês a importância da obediência, o que é a obediência a Deus e como ser mais obediente a Ele. Mas antes de tudo, eu quero começar com uma oração para que o Senhor possa guiar esse devocional estando na frente de tudo. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor, para esse momento de comunhão contigo. Eu venho te pedir, meu Pai, para que o Senhor esteja na frente de tudo, Senhor, e que todas as palavras que saírem da minha boca sejam tuas palavras e não minhas. Que elas toquem, Senhor, no profundo da alma da pessoa que está assistindo. Que essa palavra ela possa ficar guardada no nosso coração e que nós possamos aprender a te amar e a te obedecer cada dia mais. É o que eu te peço e te agradeço. Em teu nome, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor colocou essa palavra no meu coração ontem, quando eu estava fazendo o meu devocional diário. E eu estava lendo lá em Gênesis, no capítulo 26, do versículo 2 ao 5. Apareceu-lhe o Senhor, isso era com Isaac. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e darei a tua descendência todas essas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Todos nós sabemos sobre a história de Abraão, que na história de Abraão, o Senhor pediu para que ele saísse da casa dele, da parentela dele, e fosse para uma cidade que ele mostraria. Ou seja, Abraão nem sabia para qual cidade era, mas Deus sabia. Deus estava no comando de tudo, e o Senhor, ele nos dá ordens, porque ele sabe o que é bom para nós, ele sabe o nosso futuro, ele sabe as coisas que vão acontecer na nossa vida. E tudo aquilo que ele pede é para um plano perfeito, é para um plano maior. Muitas das vezes a gente não compreende que as ordens de Deus são para um plano maior que ele tem na nossa vida. A gente só pensa naquilo que a gente está vivendo no momento. A obediência, ela é a nossa forma de glorificar a Deus, porque quando a gente obedece, a gente está mostrando para o Pai que a gente confia nele. E quando a gente não obedece, consequências podem vir para nossa vida. E a gente não recebe consequências porque o Senhor, ele olha pra gente e fala: não obedeceu? Vou mandar isso aqui, ó. Vou fazer que ele se dê mal, que as coisas vão mal na vida dele. Não, gente, o Senhor é o nosso Pai, ele nos ama e nunca que um pai vai querer que o filho se dê mal. Mas a gente recebe consequência por causa das nossas atitudes. Eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Imagina uma criança, ela tá ali morrendo de fome e a mãe vem e fala: ó, a comida tá pronta, vem comer. Quando a criança chega, ela tá toda eufórica ali, só que a comida tá pelando, porque acabou de sair do fogo. E aí a mãe fala: assopra que tá quente. E a criança nem escuta a mãe, porque ela tá ali morrendo de fome, e vai lá e já mete a garfada na boca. E o que acontece? Ela queima a boca. A mãe queria que a criança queimasse a boca? Lógico que não, gente. Que mãe que vai querer que o filho queime a boca? Claro que não. Mas por causa da atitude do filho, de não ouvir a mãe, ele acabou queimando a boca. Foi uma consequência da decisão dele. É isso que a gente tem que entender. Obedecer a Deus é pro nosso bem. Falando sobre esse assunto, eu só me lembro da história de Jonas, que Deus, ele tinha um plano. Ele queria que aquelas pessoas de Nínive recebessem a palavra, fossem tocadas, fossem salvas através da palavra de Jonas. Mas Jonas, ele decidiu escutar o próprio eu imagino que Jonas pensou: cara, eu vou naquela cidade que as pessoas são más, que as pessoas estão fazendo um monte de pecado, eu não quero ir pra lá, eu vou ser excomungado naquela cidade, por que eu vou pra lá? E ele acabou fugindo do propósito de Deus e aconteceu consequências. E como que eu obedeço? Existem 2 steps para ser mais obediente a Deus. Ouça a voz de Deus. Quando você obedece, você ouve algum comando.
E como é que você vai obedecer se você não ouve a voz de Deus? Como é que você vai obedecer se você não tem ali uma intimidade com Deus? Essa coisa de ouvir a voz de Deus pra mim era uma coisa muito surreal, porque eu imaginava que ouvir a voz de Deus era tipo, eu ia ver uma luz e aí o Senhor ia aparecer, eis que eu te digo. Eu achava que era uma coisa assim, muito difícil de acontecer, que só as pessoas assim que tem, nossa, que são profeta mesmo que ouvia, sabe? Quanto mais intimidade você tiver com ele, mais fácil você vai ouvir a voz dele. Eu tinha também muito essa coisa de tipo, meu Deus, como é que eu sei que é a voz de Deus falando comigo? Como é que eu sei que é a voz de Deus falando comigo? E se for eu mesma falando comigo mesma e achando que for a voz de Deus? Eu vou dar um exemplo. Desde que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, a gente tá sempre ouvindo inglês, né? Tipo, pra onde você for, pra onde você andar, você tá lá escutando alguém falando inglês. Mas quando tem alguém brasileiro no local, quando ele fala lá de longe, eu já falo, tá falando português, é brasileiro. Parece que a voz, ela se destaca. E por quê? Porque eu cresci ouvindo essa língua, é a minha língua materna, eu tenho intimidade com aquela língua, sabe? E é assim com o Senhor. Quanto mais você tem intimidade, quanto mais você ora, quanto mais você lê a Bíblia, que a Bíblia é literalmente a palavra de Deus, Deus falando com você, mais você vai reconhecer a voz dele. Então que a gente possa buscar mais intimidade com Deus. E a intimidade com Deus, ela é uma coisa que não é do dia pra noite. Tipo, eu quero ter intimidade com Deus, foi. É um processo. Isso é uma coisa que vai dia após dia. Não comece hoje, não deixe pra amanhã, porque amanhã talvez pode ser muito tarde. E quanto mais cedo você começar, mais cedo você vai poder ouvir a voz de Deus e obedecê-lo. Segundo passo, renuncie à sua vontade. Muitas das vezes as ordens que Deus nos dá são contra a nossa vontade. Como no começo a gente estava falando de Abraão, eu imagino que quando Deus pediu para ele sair da terra dele, a vontade dele mesmo era ficar ali, na casa dele, já que ele já tinha a família dele, tinha a casa dele, ele já estava acostumado com o lugar. A vontade dele, creio eu, que era ficar ali, claro. Depois dali ele seria peregrino, ele não teria casa, ele não teria os bens dele, ele estaria andando pelo deserto. Mas mesmo assim ele foi contra a vontade dele e resolveu obedecer. Obedecer é sempre a melhor opção. A gente não tem que estar voltado para as coisas ao nosso redor. A gente não tem que estar voltado para nossa vontade, nem para as coisas que a gente vai perder. A gente tem que estar com os olhos em Jesus. Você só vai conseguir cumprir aquilo que Deus falou pra você fazer se você ficar com os olhos voltados nele e na promessa que ele tem pra você. O Senhor, ele cuida tanto da gente, mas tanto da gente, que vocês acham mesmo que ele ia pedir pra você, pra mim, fazer uma coisa que a gente não desse conta, fazer uma coisa que seria ruim pra gente? É claro que não. Assim como aquela mãe que pede pro seu filho assoprar a comida antes de comer pra não queimar a boca, cabe a nós escolher se a gente vai ser o filho que não obedece à mãe e queima a boca, ou se a gente vai ser o filho que escolhe obedecer à mãe e esperar a comida esfriar. Obedecer é uma forma de amar a Deus. Se a gente ama o nosso Pai, se a gente quer honrar a Ele, vamos escolher obedecer. É isso, irmãos, que essa palavra ela possa ter tocado no coração de vocês. Se inscrevam no canal para que vocês não percam nenhum vídeo. Também lá no meu Instagram eu vou estar postando toda vez que tiver um vídeo novo aqui. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.